Minhas amigas, meus amigos, boa noite mais uma vez. A obra Reflete Prossegue, ela inicialmente ela é apresentada pelo autor como um projeto, né? Ele intitula Projeto Reflete Prossegue. A partir daí, nós estamos aqui entendendo que esta obra faz parte, né, de uma sequência de outras que deverão ser encaminhadas para nós, né, que nós teremos a responsabilidade de fazer esse download mediúnico, né? Então, essa seria a primeira, né, e que recebe o título do projeto, Reflete e Prossegue. O autor da obra é o espírito que se apresentou com o nome de Irmão Clementino, como já foi dito pelo Martins Souza. A médium é a irmã Tânia, a Tânia Mello, que iniciou a recepção dessas mensagens em 2012. A princípio, essas mensagens elas foram chegando assim muito soltas, sem uma sequência, assim, elas só recebiam a assinatura do irmão Clementino. Aos poucos nós fomos percebendo que essas mensagens elas tinham uma conexão, sim, elas tinham um alinhamento, né? Então nós começamos a reunir tudo que vinha do irmão Clementino e passamos então, nos debruçamos a analisar que tipo de material era aquele. E aí chegamos à conclusão, quando eu digo nós, a equipe do Correio do Amor que estava acompanhando, né? A princípio eu, Orles e Alberto. Aí chegamos à conclusão que realmente se tratava de um material que estava sendo encaminhado por esse espírito. A partir daí, nós estabelecemos rotinas de trabalho com a médium. Algumas dessas mensagens inicialmente aconteciam no lar da médium, e aí nós verificamos que não era o conveniente, por tratar-se, né, já da dimensão do projeto. Trouxemos, então, para uma rotina dentro da casa espírita. A partir daí, nós tínhamos encontros nas terça-feira, era realizado entre eu e Tânia, e nós nos preparávamos para que ela pudesse receber as mensagens. E aí, essa recepção se concluiu no ano de 2017. Concluída a recepção, nós imediatamente encaminhamos o bloco de mensagens, que são 50 mensagens, para a equipe de revisão doutrinária, encabeçada pelo irmão Zé Alberto. Então, o Zé Alberto, com uma equipe, né, de outros trabalhadores da casa, iniciou a revisão. E concluiu essa revisão em 2019, já no final do ano de 2019. Então, foi por aí, algo em torno de 2 anos, a revisão da obra, a revisão doutrinária. Falando já, então, em revisão doutrinária, eu queria abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte, que toda vez nos processos de publicação das obras na nossa casa, depois de concluído todo o processo de revisão linguístico, doutrinário, depois que a equipe do Correio do Amor faz a sua parte, faz o seu trabalho, nós convidamos alguns trabalhadores da casa, né, para fazer a leitura da obra antes de nós publicarmos. E aí nós selecionamos alguns leitores, entregamos uma cópia da obra e essas pessoas vão ler também e, de repente, podem encontrar alguma coisa doutrinariamente que passou, né? Alguma coisa que passou a gente não viu, alguma coisa ortográfica, histórica, que pode ter passado e a gente não viu. Então, a gente geralmente seleciona uma equipe de trabalhadores, né, que não participou do primeiro momento, obviamente, né, para fazer digamos assim, esse pente fino. Dessa feita agora, com esta obra, o que nós vamos fazer é aproveitar a utilização que nós vamos dar a ela agora, e vocês que vão participar terão a oportunidade de fazer essa revisão também, né, esse pente fino. Então, a partir do início do contato com a obra, se vocês verificarem alguma coisa que precisa ser revisto, vocês podem passar para o dirigente do grupo, né, informar, olha, eu vi isso aqui, eu acho que doutrinariamente isso aqui não está legal, olha, ortograficamente isso aqui parece que saiu da regra, né? E aí informa que o dirigente do grupo passará para a equipe de revisão e nós vamos
considerar, claro, e analisar a observação feita. Continuando, então, essa obra ela está voltada especificamente para trabalhadores do movimento espírita. O foco dela é esse. Tá? O Reflete e Prossegue é uma obra que traz mensagens que faz com que nós possamos refletir, sugere que a gente possa refletir o nosso fazer na casa espírita e as consequências disso na nossa vida, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, é necessário que nós tenhamos, que o leitor tenha algum conhecimento doutrinário um pouco mais aprofundado. Não é adequado, por exemplo, a gente apresentar, vocês devem concordar comigo quando começarem a ler as mensagens, que a gente utilize uma mensagem como essa para pessoas que não conheçam da doutrina espírita, que não estejam envolvidos com o trabalho no movimento espírita, né? Então, o público-alvo dessas mensagens são os trabalhadores, né? Então, nessa obra, nós vamos ter mensagens intituladas assim, ó, A Alegria e o Dever, A Cruz e o Caminho, A Dor e o Porvir, A Quem Sirvo, Seguidores de Hoje, Colecionadores de Religião, e assim ela vai. São temas variados que vão sempre sugerir uma avaliação sobre o nosso fazer na casa espírita. Como eu estou fazendo? Sabe? Vai sempre trazer para a gente assim, a mensagem é estruturada de forma em que o autor apresenta um título e um subtítulo, depois ele traz um parágrafo inicial dizendo sobre o que ele vai falar, aí ele traz uma sequência de parágrafos trazendo argumentações, ele é muito direto mesmo, nosso irmão. Ele traz uma sequência de argumentações, e lá no final ele traz um reflete, ele traz um parágrafo em que ele se volta diretamente para o leitor e faz questionamentos, ou traz a possibilidade, traz temas para serem refletidos, né? E depois, geralmente, por fim, um impulso, um empurrão para que nós prossigamos, né? Dando conta das nossas necessidades. Então, a obra, geralmente, as mensagens são estruturadas dessa forma. E quando a gente lê a introdução, o prefácio da obra, a gente encontra, pelo menos para mim fica claro, uma justificativa encontrada pelo irmão Clementino para escrever as mensagens. Nesse prefácio, tem uma parte que ele diz bem assim, ó, o prefácio é intitulado Por que refletir, por que prosseguir, e ele diz assim: imprescindível refletir perante os desafios, os exteriores e aqueles cujas nascentes encontram-se em nosso íntimo, para auscultar os próprios sentimentos e conhecer-se. Imperioso prosseguir, caminhando a cada dia, entendendo o papel da dor, confiando na misericórdia, justiça e amor de Deus, convencido de que se está fazendo o melhor que é possível. Então, vejam que ele tem um foco, por esse parágrafo, a gente já vê que o foco dele é realmente alcançar a intimidade do leitor, trabalhador, para que ele possa fazer reflexões sobre o que ele está fazendo, sobre como ele está fazendo o que faz na casa espírita, né? Eu acredito que, naturalmente, a reunião em torno do estudo dessa obra, ela vai naturalmente sugerir essas reflexões mesmo, ela vai dar um ritmo diferente para os encontros, sabe? Aprofundar doutrinariamente o que ele traz vai ficar meio sem sentido, porque ele vai estar sempre cutucando o trabalhador a refletir, né? Também nessa parte introdutória, a gente encontra uma parte que eu identifico como sendo o objetivo. Lá no final já do prefácio, ele diz bem assim: refletir e prosseguir, sem justificações escapistas ou ânsia de avançar além do limite das forças. Eis o convite despretensioso, porém sério e responsável. O chamado à reflexão, para que o trabalhador torne seus dias mais plenos. Eu acho assim, muito oportuno
né? Um momento como esse que nós estamos voltando, retomando as nossas atividades, nós podemos fazer reflexões desse tipo, né? Sobre como estamos lidando como vínhamos lidando com as nossas atividades, com o nosso fazer até hoje, né? A fim de que, revendo tudo isso, como diz nosso irmão, nós possamos tornar mais plenos os nossos esforços, o nosso dia a dia na casa espírita, em consequência, o nosso dia a dia em nossa vida. Então, basicamente, meus amigos, minhas amigas, a obra é isso aí. É uma obra muito interessante, muito boa. Houve uma situação muito interessante durante os encontros meu e com a Tânia. A gente, quando estudava uma das mensagens que recebia, a gente primeiro, depois que a gente estudava, relia e tal, fazia reuniões para ajustes, para o amigo espírito, para o Clementino fazer algum ajuste e tal. E aí sempre acontecia de que no dia da semana que nós estudávamos a mensagem e nós íamos para casa, nós, tanto eu quanto ela, vivenciávamos experiências em que a mensagem era muito viva no nosso dia a dia, nas coisas que a gente fazia. A gente era como que chamado a colocar em prática aquilo que a gente estava lendo, né? E a gente, uma vez, conversando com a Tânia, ela disse: Gustavo, eu acho que essa obra devia ter outro nome. Por quê? Eu acho que devia ser reflete, pisa na bola, pisa na bola, pisa na bola e prossegue. Porque mesmo diante de tanta orientação, a gente ainda saía para o mundo, ainda pisava na bola e voltava. Mas é assim mesmo, minha irmã. Já pisamos na bola e ainda vamos pisar pela frente. Mas importa que pelo menos nós tenhamos consciência, né? Estamos refletindo, estamos tentando ajustar. Então, era isso, meus amigos. Para não tomar mais o tempo de vocês, resumidamente, era isso que tínhamos a dizer sobre a obra.